serviu para aquela época, tem servido, aliás, toda a Bíblia é assim, mas de modo especial. Eu acho que Tiago, ele era um homem de muita visão, e ele escreve coisas que a gente está vendo que acontecendo no dia a dia, né? Então vamos ver o que diz aqui Tiago, capítulo 1, 12 a 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pai, nós estamos na dependência do Teu Espírito Santo para entregar essa mensagem. Pai, ela serve para todos nós, a começar de mim, Pai. Que possamos, ó Deus, ao ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, possamos nos preocupar com a realidade do pecado. Pai, em nome de Jesus, Pai, faz a Tua obra nesta noite em cada coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Parece que o tema pecado caiu em desuso. Muito pouca gente fala sobre ele. E algumas ditas religiões e não aceitam essa palavra pecado. O pecado não existe. Pecado existe sim. O que é pecado? Segundo a tradução, é errar o alvo. Eu posso dizer que toda transgressão é o ato de ofender o nosso Deus, trazendo consequências para nós mesmos, como diz lá em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade que todos nós somos pecadores. Pecadores muitas vezes inconscientes, mas somos pecadores. Tanto assim que Davi no Salmo 51, ele diz assim: fui gerado em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Por natureza nós somos pecadores. E o pecado traz consequências. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu vou falar de um pecado consciente. O pecado inconsciente é aquele que a gente faz e não percebe, porque somos inclinados ao pecado. Mas aquele pecado consciente, ele pode ser comparado a uma gestação. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, diz assim que então a cobiça que pode haver concebido dá à luz o pecado. É como se fosse um processo de gestação. Ela nasce na nossa mente, ela se verbaliza nas palavras e como na parte final ela aparece nas obras. Pensamento, palavras e obras. Nós pecamos nessas três áreas. Pensamento, na nossa mente. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente. Transformai a vossa mente, na renovação da vossa mente. Irmãos, a nossa mente é o ponto de entrada de todo o pecado. Interessante a estratégia do diabo. Primeiramente, ele joga algumas coisas que a princípio nós recusamos, nós não aceitamos. Aí joga a segunda vez, a terceira, a quarta, até que passamos a ver como naturais coisas que realmente constituem pecado. Eu vou dar aqui um exemplo. Me lembro quando eu estava em atividade, eu estava sonhando com a minha aposentadoria. Eu acho que todos que trabalham, né, sonham com esse dia. E naquela época a gente se aposentava com 30 anos de serviço
e com qualquer idade. Se alguém começasse a trabalhar com 14, havia muita gente que começava a trabalhar com 14, aos 44 já podia se aposentar. Eu me lembro que o governo solta um balão de ensaio. Não mais o trabalhador poderá se aposentar com 30 anos de serviço. Aí saiu aquela gritaria, passeata, todo mundo, bandeira. Bom, aí ele retirou. Não, foi mal entendido. Aí passou um tempo, outro balão de ensaio, menos reação. Aí passou o tempo, e assim sucessivamente, até que todo mundo sabe, né? Terminou esse período de 30 anos. Agora dizem que vão mudar novamente, né? Fator 80, 90, tem que somar a idade com o tempo de trabalho. Irmãos, o diabo faz a mesma coisa. Então ele joga alguma coisa e a gente, poxa, que é isso? De repente, outra coisa, de repente está todo mundo aceitando, todo mundo, aquilo como natural. As próprias igrejas começam a aceitar aquilo como coisa mais natural possível. E aí o pecado muda de nome, não é? Eles dão outros nomes. Você já viu a expressão doce pecado? Por acaso tem alguma coisa doce? A mente é a porta de entrada. Nós temos alguma experiência nesse assunto, irmãos. Eu sei que quando a pessoa se envolve muito com algumas filosofias orientais, ou então essas filosofias que andam por aí, parece um labirinto, você não vai a lugar nenhum, você cruza aqui, cruza ali, e vem aí filosofia de homens. Parece que para a pessoa sair desse labirinto é difícil, porque a mente está tomada pelo diabo. E por isso, e lá em Romanos capítulo 12, aliás, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29, e continuando 1 Coríntios 2, 13 a 16, eu convido você para ler esse texto, acompanhar esse texto. Veja só o que Paulo diz na sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 1, de 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Agora no capítulo 2, versículo 13 a 16. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É por isso que é muito difícil você discutir com um professor sobre a existência de Deus ou não, sobre a existência do homem, como a origem do homem, porque eles vêm com teorias científicas e a mente deles não consegue compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se um estudante, um jovem, aquele que está cursando uma faculdade, não percebe isso, ele pode ficar assim em dúvida, até confuso. Irmão, não discuta, é questão de fé. Porque o homem natural não entende, por mais sábio que se julgue.